bastidores da política local. Ontem nós fomos pego de surpresa, viu, gente? É isso mesmo, fomos pego de surpresa. A ex-vereadora e ex-candidata a deputada federal e ex-candidata a prefeita de Porto Velho, que disputou o segundo turno com o prefeito reeleito, Dr. Hildon Chaves, foi nomeada como secretária adjunta de Educação do Estado de Rondônia. Ou seja, ela agora faz parte do staff do primeiro escalão do governo Marcos Rocha, do governo do Estado de Rondônia. A Cristiane Lopes, ela foi para o segundo turno, quando chegou já no final do segundo turno, no final do primeiro turno da eleição passada, ela foi acometida de Covid-19, foi internada. Houve algumas especulações sobre a internação da Cristiane Lopes, que chegou a anunciar que estava com 70% do pulmão comprometido por causa da doença, tá? Como eu estou dizendo, houve algumas especulações, mas é lógico que por causa da recuperação rápida dela, as pessoas especularam que ela nem poderia estar inventando moda, que nada, conversa fiada. Ela realmente foi acometida de Covid-19 e aí o deputado federal Léo Moraes, que até então não tinha se manifestado em favor de nenhum candidato, abraçou a candidatura da Cristiane Lopes. Foi com ela e tomou conta, digamos assim, da campanha da Cristiane Lopes no final do primeiro turno e foi para o segundo turno. Ela, com mais de 35 mil votos, foi para o segundo turno com o Dr. Hildon Chaves. E ao final da campanha, Léo Moraes, inclusive, se desgastou com algumas pessoas do seu grupo por apoiar a Cristiane Lopes. Mas Léo seguiu junto com ela até o final e Cristiane Lopes saiu gigante, apesar de ter perdido a eleição. Saiu gigante da campanha com mais de 95 mil votos. Aliás, mais de 92 mil votos. Exatos 92.015 votos. Cristiane, que foi eleita vereadora com 2.889 votos, depois de 2 anos, foi a uma eleição para deputada federal e obteve mais de 20 mil votos, tá? Mais de 20 mil votos, portanto, uma grande surpresa, se tornando assim uma grande liderança política do nosso estado e ficou como suplente de deputada federal, uma grande surpresa. E o seu partido político, na época, o progressista, o PP, abraçou a Cristiane Lopes como essa grande liderança política que vinha surgindo no nosso estado. Léo Moraes, hoje, a grande oposição do governo Marcos Rocha. E em conversa com o deputado federal Léo Moraes, e isso também não é novidade para ninguém, o único pedido, o único acordo que Léo Moraes tinha feito com Cristiane Lopes na campanha para a prefeita era de que Cristiane Lopes viesse junto com Léo Moraes no próximo pleito, no ano que vem. O deputado Léo ou sai candidato ao governo ou sai candidato ao Senado. Isso ainda não está definido, né? Mas Léo continua sendo oposição ao governo Marcos Rocha. O governo Marcos Rocha é esse que vem crescendo, inclusive, de popularidade. Ele que vinha muito baixo, mas vem crescendo. E aí Cristiane Lopes assumiu esse compromisso com o deputado Léo, assim como tinha assumido o compromisso com a deputada federal Jaqueline Cassol. E com o apoio de Léo Moraes, a Cristiane Lopes foi então para o Podemos, largando o progressista que tinha lhe dado a mão lá atrás, dando a ela o mandato de vereadora e também mais de 20 mil votos para a deputada federal. Foi para o Podemos, não configurou, na verdade, a sua filiação no Podemos. Léo Moraes chegou a nomear a Cristiane Lopes em seu gabinete como deputado federal, mas muita pressão veio em cima, inclusive Léo veio a público, disse que ali só era uma portaria, não era nomeação ainda. Cristiane Lopes ficou fora, foi para uma emissora de televisão que, por sinal, tem uma força junto ao governo do estado, e agora a Cristiane foi para o staff do governo e deve caminhar junto com o governador Marcos Rocha, deve ser candidata a deputada federal
com o PSL, que está se formando ali, fundir junto com o DEM de Marcos Rogério, tornando-se assim o maior partido político do país. Isso nunca foi dito na televisão. Estou falando para vocês pela primeira vez, tá, gente? Então, o DEM, junto com o PSL, deve se tornar a maior força política no país, fundindo os dois ali. E Cristiane Lopes, lógico, vai junto nesse projeto político aí, tentando uma cadeira na Câmara Federal. Léo Moraes se sente apunhalado pelas costas pela deputada, pela ex-vereadora Cristiane Lopes, que não pensou duas vezes em assumir essa secretaria adjunta, né? Ela que é adjunta da Secretaria Estadual de Educação no governo Marcos Rocha. Na minha coluna de ontem eu falei, a política tem disso, né? Tem cores, e essas cores podem mudar do dia para a noite. E é o que aconteceu com Cristiane Lopes. Não sabemos ainda o resultado que isso vai ser lá na frente, na campanha do ano que vem. O certo é que muitos eleitores que abraçaram a candidatura de Cristiane Lopes ficaram revoltados com ela. E as manifestações nas redes sociais foram as mais diversas possíveis. Fica aqui o nosso comentário sobre mais essa situação que aconteceu nos bastidores da política, que com certeza absoluta ainda vai render muito.